Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, felizes na presença do Senhor. Agora estamos diante da Tua palavra, Senhor. Depois de orarmos e pedimos ao Senhor que nos direcione neste dia e fale conosco, pedindo ao Senhor agora que ela entre nos nossos corações e mente, dando-nos a graça do Senhor sempre, para vivermos uma vida diferenciada, usando o nome poderoso de Jesus Cristo nessa terra, orando no nome dele e sendo abençoados pela promessa de que seríamos ouvidos no nome de Jesus. Oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe o teu dia. Hoje temos um título de mensagem: Como posso ser a boca de Deus? Como posso ser a boca de Deus? Vamos ler então Gênesis capítulo 49, versículo 1 e 2. Aos domingos nós temos uma parada nos nossos estudos, nas nossas meditações, e então trazemos uma mensagem direta para o domingo, e esta é: como posso ser a boca de Deus? Gênesis 49, versículo 1 e 2 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Glória a Deus. Por isso, então, esse está embasado, está escrita em Gênesis capítulo 49, a nossa mensagem está embasada nesse assunto. Como posso ser a boca de Deus? Falávamos com uma pessoa num salão um dia desse, este assunto. E eu dizia a ele que um dia alguém perguntou a um adolescente: você gosta de estudar? O adolescente fez uma carinha ruim, como se dissesse: não gosto. E então esta pessoa fez a segunda pergunta: você gosta de aprender? Aí o adolescente, todo empolgado, deu uma resposta super positiva: claro que sim. E aí então veio a questão: como alguém gosta de aprender se não gosta de estudar? Não é? Então nós estamos vivendo, parece, dias assim, mas vamos ao texto. Jacó, um patriarca, que conhecia bem os seus antepassados, os passos dos seus antepassados, conhecia bem os seus passos e também conhecia os passos dos filhos dele. Ele então reúne os filhos e diz: olha, estejam aqui à minha frente, porque eu quero vos profetizar. Que palavra boa, né? Reúnam-se aqui, porque eu vou entregar profecia para vocês dos dias que estão por vir. E por esta razão, então, eles se reuniram diante dele, e ele, então, entregou profecias que serviram para eles como herança. Cada um filho dos 12, ele entregou uma profecia como herança. E tudo que ele falou se cumpriu, Tudo que ele falou aconteceu, porque Jacó estava firmado naquilo que Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a ele. Então agora ele passa para os filhos as promessas, mas cada um recebeu segundo a sua herança, e assim foi. Como seria bom se tivéssemos hoje alguém que vivesse uma vida santa diante de Deus, para que pudéssemos nos assentar diante dele, para ouvirmos o que Deus falaria para o nosso futuro, Como Deus diria que seria o nosso futuro, o que o nosso futuro nos reserva. Mas a pergunta é: não estamos vivendo a vida deste jovem, desse adolescente dito acima? Não estamos vivendo a vida de querer aprender sem querer estudar? Temos diante de nós profecias e mais profecias da palavra de Deus, mas nós não verificamos nada delas, não buscamos conhecer nada delas, não buscamos saber o que Deus tem reservado para nós, que já está dito na palavra de Deus. Não seríamos essas pessoas que não buscam nada de fundamental para defender as suas teses, para defender a sua esperança? Estudamos o suficiente
para que a mensagem de Deus chegue a nós ou não? Podemos discernir as intenções daqueles que se dizem pregadores da palavra de Deus? Sabemos discernir o porquê que eles vieram para pregar para nós e se a palavra que eles pregam realmente saiu do coração de Deus ou não? Você sabia que quando você está diante de alguém que está pregando a palavra de Deus, ou diz pregar a palavra de Deus, que o teu futuro está em jogo nas palavras desta pessoa que está direcionando a você? Você pode receber com garantia de que Deus está realmente falando através da boca desse profeta, que o que ele está falando saiu do coração de Deus. Como você vai entender isso? Como você vai discernir isso? Como você vai se firmar nisso? Quantas vezes você já buscou a Deus e pediu a Deus que enviasse um mensageiro, um profeta dele para falar com você, para falar da palavra dele com você? Quantas vezes você já fez isso? Você já perguntou a Deus se aquela pessoa que está ali é a pessoa que ele enviou mesmo para falar? Se o que ele está falando é realmente do coração de Deus, o que Deus quer para você, o que Deus quer que você saiba. Antigamente existiam os alunos dos profetas. E hoje temos muitas pessoas que querem seguir aquilo que falam os profetas. Mas as profecias hoje caíram em descréditos por causa dos falsos profetas. Daqueles que vêm falar, não o que Deus quer que eles falem, mas vêm falar o que os homens querem ouvir. As mensagens já são elaboradas, mas não buscadas, não oriundas do coração de Deus, do trono da graça. Eu decido pregar sobre isso e vou pregar sobre isso e não quero nem saber o que Deus quer falar para aquele povo. Então eu vou no meu caminho elaborar uma grande mensagem, uma mensagem que vai impactar o povo, mas que vai entristecer o coração de Deus, porque não é aquilo que Deus quer falar para os seus filhos. Voltando ao texto, Jacó foi um grande profeta para seus filhos e para as gerações futuras. Tudo o que ele disse aconteceu. Como eu gostaria que Deus me usasse assim também, como um verdadeiro profeta dele, do qual as pessoas pudessem se reunir em adoração para ouvir o que Deus tem para eles. Eu gostaria de ser esta pessoa. E eu estou buscando ser isso exatamente agora para você. Você que me assiste. Eu estou buscando ser esse profeta de Deus na tua vida. Depois de orar, depois de buscar a Deus, eu estou buscando falar com você algo que Deus quer que você saiba, que Deus tem para você agora. E Deus não quer que você tenha os pés vacilantes, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não tenha pés vacilantes, Não ande pisando em qualquer lugar, não ande acreditando em tudo que te falam. Porque é perigoso você acreditar em tudo que te fala, é perigoso você se lançar a qualquer palavra, a qualquer mensagem. Hoje os riscos são maiores do que antes. Deus quer você pisando firme, Deus quer você íntimo dele e ele ser íntimo teu, mas Deus quer que você deixe um pouco as páginas sociais, a vida alheia, a política, o futebol e mergulhe na palavra dele, busque a palavra dele, busque conhecer Deus de fato, lendo a palavra dele, estudando a Bíblia. Como você quer aprender se você não estuda? Um certo dia um tolo que, querendo colocar na minha boca o que eu deveria pregar, disse: você estava falando sobre Salomão, sobre sabedoria de Salomão, e agora você vai para o livro de Reis. O que os reis têm para nos ensinar? Tolo este homem, muito tolo, porque você estudando, você vai aprendendo qual é o rei que servia a Deus, qual é o rei que tinha um coração íntegro a Deus e qual rei que não tinha, qual rei que serviu de exemplo e qual rei que não serviu de exemplo. E você estudando, você vai aprendendo e aprendendo, você vai edificando a você e edificando a outros. Hoje tem muita gente querendo colocar nas nossas bocas o que devemos pregar, mas Deus não quer isso para você. Deus quer que os teus ouvidos estejam atinados a Ele, estejam preparados para Ele falar com você. E para hoje Deus quer que você o adore, que você o busque, que você seja íntimo dEle, que você ore sempre a Ele, buscando dEle palavras
Quem sabe fazendo isso, você será o profeta que Deus quer usar para esta geração perdida, confusa. Deus quer usar a tua boca, mas é estudando, buscando e adorando. O profeta de hoje precisa ser um adorador. Davi, primeiro ele foi pastor lá nas ovelhas, lá no pasto com as ovelhas, mas depois que ele vai para o palácio, ele se torna um adorador, um carregador de flechas, e de adorador e carregador de flechas, ele venceu o gigante e chegou a ser rei de Israel. Então você precisa entender que os passos de um profeta começa com a adoração, começa com a busca a Deus, começa se jogando aos pés do Senhor. E se você quer ser esse profeta, vá no caminho certo, caminho dos lugares certos, não ande oscilando por aí, busque a palavra de Deus para você discernir quando o falso profeta está te falando ou quando o verdadeiro profeta está te levando até a Deus e querendo que você seja também um profeta. Você não precisa ser somente aluno de profeta, Deus pode te levantar como profeta para a geração atual, dizendo a eles o que está por vir, e Deus garantirá as tuas palavras se você for o profeta segundo o coração dele. Mas o que Deus pede de você é muita intimidade com ele, muito estudo da palavra dele. Deixa os livros, deixa essas coisas bobas aí, que não vai te levar a nada, que vai colocar a tua alma em risco ao fogo do inferno, e busque a palavra de Deus. Volte à Bíblia, mergulhe na Bíblia, estude a Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia, e você vai ser a boca de Deus nesta geração que aspira, né, que pede por uma esperança e que não está tendo esperança. Então você pode ser a boca de Deus nessa terra, falando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e resgatando muitos deste mundo perdido para levá-los à glória eterna de Cristo Jesus. Deus conta com você. Deus quer abençoar você, Deus quer enaltecer o nome dele usando a sua vida, mas os caminhos que às vezes você está tomando não são os caminhos de Deus. E a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, parecem bons, mas seus fins são amargos como a morte. Deus quer aplainar a vereda tua, Deus quer fazer de você andar na vereda dos justos, e ela é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Que você seja a boca de Deus nessa terra. E volto ao título desta mensagem: como posso ser a boca de Deus? Você pode ser a boca de Deus se você der os seus ouvidos a Ele, para Ele falar com você, para Ele usar você e para Ele fazer de você um santuário dEle. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Hoje eu estou sendo este profeta para você, para te motivar a buscar a Deus e se tornar um grande profeta de Deus, usado por Deus nesta terra, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe no nome de Jesus.